E vivemos um momento de medo pela violência que tem trazido insegurança às escolas. Mas como os pais devem preparar os filhos para frequentar esse ambiente sem comprometer o aprendizado, nem contribuir para novas tragédias? Luciano Melo, psicólogo cognitivo comportamental, vai nos ajudar a responder essa questão. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Andréa. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer enorme estar com vocês nesta tarde. Luciano, como é que os pais devem lidar com as crianças e com os adolescentes nesses dias em que paira esse medo de violência nas escolas? André, a primeira coisa e talvez uma das mais importantes neste momento é a gente tomar um cuidado muito grande para que as nossas emoções não se sobreponham à razão. É fato, é inegável que nós vivemos recentemente episódios muito pontuais, muito reais de casos de violência e de violência extrema em algumas escolas no nosso país. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muita consciência para poder perceber que este fato, embora tenha sido real e tenha sido traumático para muitos de nós que assistimos a todos eles, ele também tem sido explorado de uma maneira muitas vezes exagerada e inadequada. Nosso cérebro, ele tem, em termos de funcionamento, um sistema que é denominado de luta ou fuga. Esse sistema, ele entra em ação todas as vezes em que nós nos percebemos diante de um risco, claro, à nossa própria sobrevivência. E ao mesmo tempo em que nós identificamos esse risco real, entra em ação todo um conjunto de alterações, inclusive fisiológicas, alterações no funcionamento do nosso corpo, para que a gente entre numa espécie de prontidão para defesa. Se a gente não tiver cuidado, uma interpretação inadequada do contexto que nós estamos vivendo pode fazer com que esse nosso sistema cerebral de luta ou fuga entre em ação, mesmo quando não há um risco real de perigo para cada um de nós. E aí, Luciano, Então, em primeiro, como é pode que os falar. pais devem falar com seus filhos? O que deve ser falado, então, para que não entre nesse estado que você disse? Perfeito. Olha só, a nossa intervenção em relação aos nossos filhos, ela vai depender principalmente da faixa etária em que esse filho se encontra. A criança, até mais ou menos 8, 9 anos de idade, ela não tem a capacidade de abstração que os adolescentes e nós adultos temos. Então, é muito importante que a criança ou o adolescente sejam ouvidos, porque a própria maneira como a criança ou o adolescente se comunicam vai dar para os próprios pais o tom da abordagem que ele deve utilizar. Nessa abordagem, nesse diálogo, nessa conversa, é fundamental que o adulto ele entre no mundo da criança ou do adolescente para poder dialogar da maneira mais adequada e da maneira mais compreensível. Acima de tudo, é preciso não mentir, ser realista, mas ao mesmo tempo também ajudar a criança ou o adolescente a perceber as coisas como elas realmente são. Nós não podemos nos esquecer, André, de que nós vivemos num país, principalmente, que é violento em si. Nós saímos às ruas o tempo todo cautelosos em relação a riscos que nós corremos. Se nós não tivermos cuidado, se nós nos deixarmos dominar por um medo desenfreado, dali a pouco nós transformaremos a escola na cabeça dos nossos filhos um lugar de temor a qualquer preço. E nós precisamos que os nossos filhos vão até a escola. É preciso que a gente perceba que há um risco, né, de certa forma, mesmo que eminente, no trânsito, na nossa própria casa, nos lugares que nós frequentamos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a criança e o adolescente não passe a ser dominada por um medo exagerado, como se a escola fosse o único espaço em que ela estivesse inseguro. E, Luciano, Uma coisa que é... Pode Luciano, como é falar. que as escolas elas podem colaborar com os pais e contribuir para se criar esse ambiente seguro e saudável para crianças e adolescentes? Tá. Em primeiro lugar, eu acho que é inegável que a escola, ela é sim responsável pela segurança dos nossos filhos a partir do momento em que nós os deixamos lá.
né? Nós sabemos que nós, na nossa própria casa, somos limitados porque nós fazemos o possível para que um ladrão invada o nosso espaço, mas não temos essa garantia. A escola, ainda que ela também tenha limitações naturais, é muito importante que ela mostre para as famílias, e em especial para as crianças e para os adolescentes, as medidas que ela está utilizando para que ela faça tudo o que estiver ao seu alcance para garantir e monitorar a segurança dessas crianças. Então, todos os recursos, todos os dispositivos que puderem ser utilizados devem ser divulgados para quem convive, né, no espaço escolar. Agora, acima de tudo, eu penso que algo que é muito importante é que o corpo de profissionais da escola, da educação, na medida do possível, se capacite para desenvolver o que nós chamamos de competências ou habilidades socioemocionais. E aí depende da realidade e da capacidade de cada escola desenvolver e implementar ações nesse sentido. E, Luciano, quais são as melhores práticas para prevenir a violência entre os jovens? A gente vê que muitos casos são motivados pelo bullying, né? Como os pais podem contribuir para criar filhos pacificadores e que não pratiquem esses bullying que muitas vezes está ligado a algum preconceito revestido de brincadeira. André, não é preciso fazer muito esforço para que a gente entenda e pense que a família é o núcleo social por natureza. Não é? A gente muitas vezes se esquece de que todos nós, os adultos que nós nos tornamos, em grande parte isso é devido à estrutura familiar que nós tivemos. Existem muitas famílias que padecem de algo que é altamente nocivo, que é a desestruturação familiar. E quando eu digo de desestruturação familiar, eu estou dizendo de pais sobrecarregados de trabalho e responsabilidades que muitas vezes saem, os filhos estão dormindo e quando voltam à noite os filhos já estão dormindo. Para a gente focar em ações bem voltadas para o positivo e não para o negativo, André, eu penso que é muito importante que a gente faça o possível para estreitamento e fortalecimento dos vínculos familiares, que nós tenhamos momentos como, por exemplo, os da refeição em comum, que muitas vezes tem deixado a desejar, pelos mais diversos motivos. É importante que os pais, principalmente, reforcem cada vez mais determinados valores que estão ficando em segundo plano, que, na verdade, haja uma espécie de conscientização e de monitoramento a respeito do uso das redes sociais. Nós não podemos... Tem que ter a maior aproximação entre pais e filhos, né, Luciano? Muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Eu que te agradeço, André. Obrigado pelo convite.